Hoje eu vou falar para vocês sobre cultura individualista versus cultura coletivista. O que diferencia a cultura americana de culturas como a nossa, por exemplo, brasileira, que é bastante coletivista, o oposto do que a gente vê por aqui. Oi, eu sou a Sil Curiati. Se você quer se comunicar melhor com outras culturas, é comigo que você fala. De modo geral, a gente fala que existem dois tipos de cultura no mundo, a cultura individualista e a cultura coletivista. Existe um largo espectro entre uma e outra, sendo que existem culturas extremamente coletivistas, não é o caso do Brasil, e culturas extremamente individualistas. Sim, é o caso dos Estados Unidos. Os americanos têm a cultura mais individualista do mundo. Outras culturas que falam inglês também, como a inglesa, a australiana, a canadense, também têm um certo grau de individualismo bastante elevado, mas não chegam aos pés da cultura americana. É aqui nos Estados Unidos onde a gente vê o maior grau de individualismo na educação, no trato com as pessoas, no trabalho e no nosso dia a dia. Por isso é muito comum o que a gente chama de clash cultural, esse impacto que acontece quando duas culturas batem de frente. A falta de compreensão e entendimento da cultura do outro faz com que nenhuma conversa flua bem e até que os seus sonhos ou seus objetivos sejam prejudicados. Eu vou dar um exemplo bem fácil que todo mundo deve lembrar. Talvez hoje isso tenha mudado, mas na minha época, quando a gente estava numa sala de aula, numa escola no Brasil, e um professor perguntava se alguém tem alguma dúvida, dificilmente você vê alguém levantando a mão. Ah, alguém tem um comentário, uma dúvida? Fica todo mundo quietinho se olhando daquele jeito e ninguém levanta a mão. Por quê? No nosso caso, a gente não quer passar vergonha. A gente não quer dizer que não entendeu. Isso tem a ver com um aspecto muito forte na cultura coletivista latina. É aquela cultura de quem foi criado ouvindo pai e mãe dizendo você não faz mais que a sua obrigação quando você estuda e tira 10, por exemplo. É aquela cultura que não deixa você falar na frente dos outros para você não parecer metido. A gente, da cultura brasileira, acha feio uma pessoa que toma a frente, toma a dianteira das coisas. A gente foi treinado na humildade cristã, naquela coisa de eu não tenho que aparecer, eu não posso falar mais e que dirá não entender uma coisa. Eu também fui criada na cultura do eu me viro, não é assim? Se eu não entendi agora, eu vou lá, me viro, daqui a pouco eu entendo. Eu não vou mostrar para todo mundo que eu não entendi. É mais ou menos assim que funciona. A cultura coletivista, ela é baseada em relacionamentos, acima de tudo. O relacionamento vem antes de tudo. Então, a gente se importa com as pessoas, a gente se importa com o que as pessoas pensam da gente, a gente presta atenção no todo. A gente usa muito mais o pronome nós do que o pronome eu, principalmente quando a gente está falando dos nossos sucessos. A gente diz, não, meu time fez, nós conseguimos, nós conquistamos, não sou eu. Já numa cultura individualista, tudo funciona bem diferente. As pessoas priorizam as tarefas em detrimento aos relacionamentos pessoais. Então, para elas é importante mostrar que elas chegaram onde queriam, que elas completaram a tarefa. Por isso, numa sala de aula, quando um professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Um monte de americano levanta a mão. Todo mundo quer fazer um comentário, todo mundo tem algo a adicionar. E as pessoas, umas olham para as outras pensando, nossa, essa pessoa é inteligente, ela é eloquente, quero ser assim. Existe aqui na escola aula de oratória e aula de discussão e argumentação. Então as pessoas sobem em palanque como se fossem políticos e trazem uma proposta e são bombardeadas por perguntas e comentários e elas têm que aprender a argumentar, contra-argumentar. Isso mostra a importância do indivíduo, eles usam muito a palavra eu. Eles dizem eu faço, eu aconteço, fui eu quem fiz. Mesmo quando o trabalho é de time, é eu liderei o time, ou o meu trabalho nesse time foi tal. É muito importante dizer eu. Não é à toa que o inglês é a única língua do mundo que traz a palavra eu, I, em letra maiúscula. Você já reparou? O eu é grande. O eu é mais importante do que tudo. Então, quando duas culturas como essa se encontram, fica às vezes muito difícil se comunicar, especialmente em ambientes de trabalho onde você, latino ou brasileiro, que trabalha numa empresa americana de forte cultura americana, precisa se sobressair ou quer crescer. Você precisa aprender a se comunicar de forma que eles entendam
que você é um agente causador de coisas boas e importantes. Você precisa muito usar o eu e falar isso o tempo todo. É muito comum a gente ver em empresas americanas, cada vez que alguém bate meta ou faz alguma coisa que, teoricamente, nossos pais diriam, não faz mais que a sua obrigação, eles celebram escrevendo um e-mail para todo mundo, para o time inteiro, para a equipe inteira, para a organização inteira, dizendo: olha o que eu fiz, olha o sucesso que eu alcancei. Outra coisa que é muito comum a gente ver e dá até uma tristezinha é um ambiente de festa, um evento ou uma reunião na casa de alguém, vamos dizer, sua chefe te convidou para um jantarzinho ou uns drinks na casa dela junto com o resto da equipe. As pessoas mal sabem conversar. Então eles criam jogos, eles têm party games, que são jogos de festa para obrigar as pessoas a interagirem de forma a não ser esquisito. Tamanha a importância da tarefa, ou seja, do joguinho, e tamanho o desconforto com o relacionamento, com tentar conversar com o outro e entender o outro. Então, da próxima vez que você tiver que vender o seu peixe para um americano ou em uma empresa americana, lembra disso. Use as palavras com cautela e preste atenção em se autopromover do jeito que você deve. Não vai parecer pedante, não vai parecer arrogante nem egocêntrico. É assim que eles vão entender que você faz por merecer.